Olá, eu sou Ana Clara, professora de Educação Física, capoeirista e psicomotricista. Eu sou responsável pelo setor motor e psicomotor do Instituto Pertencer. E hoje o nosso vídeo vai ser sobre exatamente esse meu trabalho, em relação ao que é a psicomotricidade. Por que a psicomotricidade é importante para esse público PCD? A gente vai estar entendendo de uma forma simplória o que é psicomotricidade, tá bom? Então, a psicomotricidade nada mais é do que a relação entre o pensamento, a ação, envolvendo a emoção. Parece simples, né? Mas é um mundo de habilidades. E a gente vai estar falando de uma forma mais simples. Quando a gente fala sobre pensamento e ação, a gente fala sobre um movimento. Só que o movimento ele pode ser dividido em dois. A gente tem um movimento involuntário, como o nome mesmo já está dizendo, que é um movimento que a gente não tem intencionalidade. E a gente pode estar falando também sobre o movimento voluntário. O involuntário, o que não tem intencionalidade, é um movimento do nosso coração, batida do nosso coração. Você não controla. Assim como os movimentos viscerais, você não controla. O movimento voluntário são aqueles movimentos elaborados. A gente elabora lá no pensamento para produzir essa ação. É claro que sempre envolve a emoção junto. Então, quando eu falo sobre movimento voluntário, eu estou falando sobre dois aspectos principais, que são os aspectos corporais. Eu vou falar uma palavra difícil, mas vou pedir para vocês nem se atentar, porque quem precisa dessa informação é um especialista. Então, quando a gente fala sobre aspectos corporais, a gente está falando sobre somatognosia. O que é isso? Que palavra difícil é essa? Nada mais é do que o conhecimento sobre o corpo, essa percepção. Mas cientificamente ela é um estudo mais aprofundado, que vai relacionar aí a imagem corporal que a gente faz, que é uma percepção que você tem imaginária sobre você, é uma percepção construída, e o esquema corporal. O esquema corporal já seria algo mais orgânico, mais relacionado à cabeça, pé, mão, onde que está minha cabeça, onde que está meu pé. Então, quando você percebe esses aspectos corporais, você utiliza melhor seu corpo. Ah, mas Ana Clara, todo mundo sabe onde está o pé? Na verdade não. Como eu falei no vídeo anterior, a gente só percebe quando há falta. Nem todo mundo tem essa percepção corporal preservada. O público que eu trabalho, que é o público PCD, muitos deles não têm. E aí são várias origens, né, dessa falta de percepção. Essa falta de percepção pode estar nos aspectos sensoriais, ele não sente, então ele não percebe o membro, pode estar no processo do pensamento, pode estar, de repente ele percebe mais na hora de executar, de fazer uma ação, ou não é bem elaborada a ação, ou ele tem uma incapacidade na área motora. Então você tem um leque de porquês. Essa pessoa vai ter um movimento voluntário não bem desenvolvido. A psicomotricidade, ela vai trabalhar em cima disso, de trabalhar e construir para que esse movimento voluntário seja o melhor possível. Junto com esses aspectos corporais, nós temos os aspectos espaciais, que é posição, distância, localização, profundidade. Para a gente ilustrar aqui um exemplo que aconteceu no meu atendimento, eu tenho uma menina que ela tem 10 anos e ela tem baixa visão. Então vamos tentar ilustrar para você entender. Se ela tem baixa visão, na hora que ela se desloca, na hora que ela pensa, ó, eu quero ir a tal lugar, pegar tal objeto, ou até mesmo ir até a profissional. Na hora que ela pensa, para ela passar do pensamento ao ato, ela não consegue ter visão da profundidade. Ela enxerga, mas ela não tem uma visão muito clara, é embaçada. E na hora que ela levanta a perna e ela caminha,
ela não tem noção da profundidade. E quando ela usa o corpo, ela usa ou exagerado, ela vai levantar muito a perna, ou ela vai levantar a perna pouco, e aí ela arrasta o pé. Então, o movimento não está bem ajustado porque ela não tem noção da profundidade por conta da baixa visão. E aí isso causa uma instabilidade do corpo, instabilidade no andar. Junto com isso, uma instabilidade no ato motor e na emoção. Se ela, na hora que vai se deslocar, ela tem uma sensação de desequilíbrio, e aí nós estamos falando dos sentidos, né? A baixa visão dela vai afetar lá a parte labiríntica e a propriocepção, que é ela saber onde está esse corpo e como que ela ajusta esse corpo para o simples ato de caminhar, vai ser prejudicado pela baixa visão, que vai causar uma sensação de insegurança. Então, quando a gente parece que é algo simples, né? Quando a gente fala a relação do pensamento com a ação e a emoção, mas dependendo da necessidade da criança, isso precisa ser trabalhado. E aí, como eu falei anteriormente, tem vários porquês. Cada criança tem sua necessidade. Eu não vou falar de todas as questões aqui, porque é muito tempo. Eu dei um exemplo só de uma alteração em um dos sentidos, que é a baixa visão. Tá, mas tem criança que vê muito bem e mesmo assim ele desorganiza, o corpo dele se desajusta. Então, existem crianças e jovens que têm uma alteração no sensorial. Pode ser no sensorial tátil, botou o pé, ele sente uma aflição, ou ele não regula bem o tônus, uma infinidade de alteração. A psicomotricidade vai estar trabalhando em cima disso. E os aspectos da psicomotricidade que a gente usa como base para estar desenvolvendo esse trabalho de desenvolvimento motor na criança, no jovem, no adulto e no idoso, basicamente são o tônus, o equilíbrio, a lateralidade, o espaço e tempo, as praxias, tanto praxia global quanto fina, o esquema do corpo, está relacionado lá que eu falei da imagem, do esquema corporal, que eles vão fazer essa leitura junto para dar noção a esse corpo. Então, se uma criança não tem uma percepção que tem o pé, ele não usa adequadamente, ele usa de uma forma sem uma consciência exata. E aí, como eu falei anteriormente, eu tenho crianças que você fala assim, ó, vamos usar o seu pé, cadê seu pé? E ele não aponta o pé, ele não sabe onde está o pé. Então, basicamente, a psicomotricidade ela vai trabalhar dessa área entre o pensamento, a ação, relacionando com a emoção, tá? Galera, quem gostou do vídeo, curte aí, dá um like, toca o sininho, compartilha, comenta. Eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Lembrando que esse vídeo, eu tentei usar uma fala mais simplificada. Quando a gente fala de termos técnicos, a gente usa uma outra, um outro vocabulário. E aí a pessoa vai falar, ah, Clara, você falou de uma forma mais pobre. Na verdade, que o vídeo é para um público, né? E aí nem se eu usar muito termo técnico, de repente as pessoas não vão me entender e isso causa desinteresse. Então, é um vídeo para que vocês compreendam a necessidade da psicomotricidade. Se alguém tiver mais dúvida do que é a psicomotricidade de trabalho e da importância, eu estou à disposição. Deixa uma perguntinha aí que eu respondo. Um abraço a todos.